Graça e paz, igreja linda, amada. Tem um louvor que acabamos de cantar que fala que eu não deixarei a minha comunhão em busca de algo material, de conquistas, né? Enfim, a importância de nós adorarmos, a importância de nós louvarmos, a importância de nós estarmos na presença do Senhor. E esse louvor, ele retrata o que todos nós devemos viver, né? O que todos nós precisamos viver. Não os aplausos, né? Mas o que a presença. Precisa arder no nosso coração a presença do Senhor. De estar louvando a Deus, de estar adorando a Deus, de estar ouvindo a sua palavra, de estar vivenciando a presença, a comunhão, a alegria. Ontem nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos no primeiro Feminino e Homens de Valor do ano, e foi uma maravilha, diferente porque estamos vivenciando o tempo de verão, e nós fomos literalmente para o mato, fomos ali para a oficina de Brenan, Mata Atlântica, um ambiente arborizado, onde pudemos nos divertirmos, onde pudemos louvar, onde pudemos refletir sobre a palavra do Senhor, onde podemos vivenciar a comunhão entre nós, as crianças se divertindo em um ambiente sadio, seguro, onde as pessoas que por ali passavam, e pastor, mas tem gente na mata? Tem muita gente ali naquele ambiente, muita gente que vai fazer fotografias, muita gente que vai fazer piquenique, muita gente fazendo exercício, e com certeza a maioria das mulheres estavam com a camisa do feminina, a maioria dos homens estavam com a camisa dos homens de valor, e teve pessoas que estavam olhando e estavam, quem é aquele povo diferente que está vivenciando aquilo tudo? Com certeza, o perfume do Senhor foi espalhado naquele ambiente. As pessoas puderam enxergar como o povo de Deus pode se divertir, deve se divertir, compartilhando o amor, a alegria, a comunhão, de uma forma equilibrada, sadia e na presença dele. Foi maravilhoso, mesmo vendo as meninas na dinâmica ali, pulando literalmente em cima de umas garrafas lá para não perder, mesmo vendo os meninos ali voltando dentro da mala do carro ali até um determinado momento para queimar a caminhada, né? Deus está vendo também, filho, quer baixar a barriga, mas não quer andar, né? Mas enfim, foi um tempo muito divertido, maravilhoso, e isso é o povo de Deus. Isso que o louvor nos traz. A gente precisa adorar a Deus em todo instante, em todos os lugares, refletir o perfume dele, e não há outro lugar. Você precisa guardar isso no coração. Não é a igreja, não é Jesus que precisa de nós, é nós que precisamos de Jesus. Então, primeiro dia da semana, eu não tenho outro lugar para ir, a não ser estar na comunhão dos santos, louvando e adorando a Deus. Isso precisa queimar nos nossos corações. Às vezes minha esposa fica até assim, mas amor, uma folguinha. Meus pastores e mentores, eles chegam e dizem, você precisa um tempo. Eu disse, eu faço, é massa, a gente vai numa sexta-feira de noite, passa o sábado, mas no domingo de manhã eu tenho que vir, porque eu não consigo estar em outro lugar, a não ser louvando e adorando ao Senhor no dia de domingo. Mesmo que não venha o serviço do pregar, mas eu preciso estar junto na comunhão dos santos, louvando e adorando a Deus, porque eu preciso estar na presença dele, eu preciso me fortalecer nele para poder caminhar durante as jornadas dos desertos de nossas vidas. Às vezes a gente fica reclamando, a gente fica remugando, a gente fica perguntando por quê, mas a gente não para refletir como é que está a nossa vida de intimidade com Deus. É muito massa fazer assim e querer que a vida da gente mude, mas a vida da gente é uma consequência de busca e intimidade com o Senhor. Se não tiver busca e intimidade com o Senhor, filho,
Me desculpem, mas é a palavra do Senhor, não sou eu que estou dizendo. Quando a gente chegar diante dele um dia, ele vai dizer: quem é você? Eu espero que ele não fale isso comigo. Por isso eu busco diariamente, eu busco viver na presença dele, para que quando eu estiver na presença dele, o dia que ele me chamar, ele possa dizer: servo bom e fiel, teve comigo todo o tempo, eu te conheço, então entre e vem regozijar na minha mesa. Que nós possamos ouvir isso, possamos não abrir mão e buscar adorar o Senhor em verdade e espírito. Amém, igreja? Domingo passado nós iniciamos uma série de mensagens intitulada Generosidade que transforma vidas, porque a generosidade, ela transforma vidas. Olha aí, nosso irmão trouxe água, generoso, trazendo água que vai me ajudar a matar a sede. E esse atos simples, né? Ah, pastor, mas ele trouxe um copo d'água. Às vezes tem pessoas que estão do nosso lado e precisam de um copo de água. Às vezes tem pessoas que estão ali no nosso lado e estão precisando de um prato de comida. Às vezes tem alguém do nosso lado precisando apenas de um abraço. Um ato de generosidade pode transformar a vida de uma pessoa. E essa série ela é baseada em um livro que acabou de ser escrito por nosso bispo Márcio Meira. A diferença, quando as nossas mãos elas se abrem para abençoar os outros, Deus vê além do nosso ato físico, Ele percebe a intenção e a fé por trás da nossa ação. Ele vai e olha o nosso coração, e isso vai muito além de algo material. Isso envolve todo o nosso ser. Generosidade é um poderoso recurso do cristianismo, que precisa ser exercido constantemente por todos nós. A generosidade ela é sempre um ato mútuo, que não só abençoa quem recebe, mas abençoa também a quem dá, quem exerce esse ato. Provérbios 11:25, o sábio disse: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Você já fez o cursilho? Que alívio, que coisa maravilhosa. Você recebeu a bênção de alguém e você foi abençoado por desfrutar daquilo. Mas saiba que quem também te abençoou para ir para o cursilho, também foi abençoado. Porque quem abençoa, também é abençoado pelo Senhor. Quem alívio traz para alguém, também alívio terá. Quem mata a sede de alguém, a sua sede também será saciada. O próprio Jesus disse: dê de vestir, dê de comer, visite. Porque toda vez que você fizer isso a algum pequenino, a mim você estará fazendo. Por isso hoje vamos seguir nessa série, e o tema que nós vamos dessa série como ato de fé, hoje, refletindo no que falamos a semana passada, nós falamos sobre a generosidade como um ato de fé, onde iniciamos a nossa série, e nós vimos com o patriarca Abraão sobre a importância da obediência, do sacrifício, da confiança e da recompensa. Abraão, ele foi obediente ao ouvir o Senhor. Ele entregou-se como sacrifício vivo. Ele levou o seu próprio filho, aquilo que ele tinha de mais importante, para sacrificar em confiança ao Senhor. Mas ele confiava plenamente que Deus iria prover, iria fazer algo. E ele foi com tudo isso recompensado pelo Senhor. Nós vimos que a generosidade, ela nasce antes no coração do nosso Deus. E todos nós, como filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, devemos viver essa generosidade como um ato de nossa fé. Portanto, hoje nós vamos continuar e vamos refletir como a forma generosa, isso pode mudar uma perspectiva, isso pode nos restaurar, principalmente o nosso interior. Portanto, o tema hoje é esse: generosidade que restaura. Porque a generosidade, ela pode sim ser restauradora.
Um autor cristão chamado Tim Keller, ele certa vez ele disse: a verdadeira generosidade nasce do amor pela comunidade, e é no amor que encontramos cura e restauração. É no amor, é através do amor que todos nós encontramos cura e restauração. Meus irmãos, a gente precisa entender, a generosidade ela tem sim o poder de restaurar vidas, o poder de restaurar relacionamentos, o poder de restaurar as nossas esperanças. Quando somos generosos, não apenas nós suprimos as necessidades materiais, mas nós também oferecemos cuidado, amor, dignidade a uma pessoa que recebe o ato. Esse tipo de generosidade, ela reflete literalmente o coração de nosso Deus, que nos restaura por meio da sua imensa graça e abundante. Por isso eu quero orar com vocês por essa palavra nesse momento. Baixe suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, Tu nos ensina que a generosidade nasce plenamente no Teu coração. Então vem, Senhor, vem, nós somos Teus filhos, fomos criados à Tua imagem e semelhança e queremos cada dia mais vivermos, Senhor, refletindo a Tua imagem a todas as pessoas que ainda não Te conhecem. Por isso, vem nessa área, nos ensinando cada dia mais a sermos generosos. Ajuda-nos a entendermos, Senhor, que a generosidade, ela restaura o mais íntimo do nosso ser. E leva também, Senhor, a restauração para todas as pessoas que se encontram desesperançadas nesse mundo. Então vem me nutrir, vem nos nutrir com a Tua palavra, que ela venha alcançar os nossos corações e que ela nos transforme para sermos mais generosos no nosso dia a dia. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam agradáveis a Ti, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, olha, hoje nós vamos continuar essa série falando sobre uma generosidade restauradora, e nós vamos ver com essa figura que é muito conhecida do Evangelho, o Boaz. O Boaz, ele se encontra lá a sua história se encontra narrada lá no livro de Ruth. E Ruth e Boaz são fundamentais para o cristianismo que nós conhecemos, para o Camílios. E um dos seus filhos era Elimeleque, que se casa com a Ruth. Só que a Noemi, que já era viúva, depois perde não só o Elimeleque, mas também o seu outro filho, e suas duas noras, elas ficam viúvas também. E a Noemi, ela decide voltar para Belém, a sua terra natal, e ela diz para as duas noras: olha, segue o destino, voltem para seus lares, voltem para suas famílias, eu já estou em idade avançada, eu não tenho mais condições de ter filhos. E se eu tivesse, se eu recebesse a bênção do Senhor, na minha velhice, viesse a dar filho, vocês esperariam eles crescerem para vocês poderem viver com eles? Porque é ainda dos judeus, né, de quando se falecia uma pessoa, um filho, um homem, de um outro poder assumir a viúva para dar continuidade na descendência do falecido. Só que a sogra, ela não tinha mais filhos, e aí a outra viúva, ela pega e vai, se despede da nora e vai-se embora para sua família. Mas Ruth, ela diz não. Ruth, apesar de ser moabita, ela escolhe ficar de lado de sua sogra. Ela diz: não vou embora, eu vou com você. E aí ela faz uma promessa leal, digna, e eu sempre compartilho. E eu desafio você hoje, você que é casado, que está aqui hoje, eu desafio você hoje à noite, antes de dormir, pegar na mão do seu cônjuge, fazer oração ao Senhor e declarar um para o outro esse versículo aqui. Esse versículo. Agora não é falar da boca para fora, não. É orando com o Senhor, declarar um para o outro diante do Senhor, firmando mais ainda a aliança de vocês. Disse Ruth a Noemi:
Onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Que você possa declarar isso com o seu esposo, ou para a sua esposa. Onde você for, eu vou com você. O povo que você tiver, o seu povo eu serei. O nosso Deus não é o seu Deus, é o nosso Deus. Que você possa firmar essa aliança com o Senhor e com o seu cônjuge essa noite. E Ruth, ela firmou essa aliança, ela fez essa promessa com Noemi. E do outro lado nós vemos o Boaz. Nós já curiosidade da sua justiça, da sua bondade, da sua honestidade. Ele era um homem digno e todos conheciam ele. E ele mostrou essa grandeza de sua generosidade e compaixão ao acolher e proteger Ruth enquanto ela colhia as espigas em seus campos. Eu sugiro que você leia, releia depois esse capítulo, esse livro de Ruth na realidade. Nós hoje vamos falar do capítulo 2, mas leia todo o livro que tem apenas 4 capítulos, com uma história incrível. Essa história é tão importante para todos nós, porque ela resulta no casamento de Boaz e Ruth. Ah, pastor, mas por que é tão importante o casamento de Boaz e Ruth? Porque é dessa família que sai a genealogia de Davi. Boaz e Ruth foram os bisavós de Davi e, consequentemente, de toda a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode calcular a importância da sua generosidade. Por mais que você diga, que pode não. Você não imagina como a sua generosidade, como as suas atitudes de generosidades, elas podem alcançar o infinito. Certa vez, o Senhor estava lá e tinha uma multidão lá. E diante daquela multidão, e agora? Comida para todo mundo. E teve um garotinho que teve a atitude de doar generosamente os 5 pães e 2 peixinhos que ele tinha. Ah, mas 5 pães e 2 peixinhos vai dar para quê? Os discípulos pensaram. Mas uma simples gesto, uma simples atitude de generosidade mudou. E Deus, naquele gesto, Ele fez o milagre da multiplicação dos pães e mais de 5.000 pessoas se alimentaram e se saciaram. Um simples gesto de generosidade pode ser alcançar algo muito além da nossa visão humana. Meus irmãos, quando nós falamos da generosidade, nós precisamos entender 2 coisas, são principais. A primeira é que a generosidade começa com uma necessidade. A generosidade sempre está começando através de uma necessidade, de uma escassez, de algo que acontece em nossas frentes, que nós começamos a ver. O início do capítulo 2 de Ruth, nós vemos que Noemi, está lá no início, Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente. Ele pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas através dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Ruth, nós podemos dizer que ela estava em um estado total de vulnerabilidade. Ela era uma moabita, ela encontrava-se viúva, e a sua sogra Noemi, ela também encontrava-se viúva. E ela, além de estar viúva, Noemi, ela encontrava-se em um estado de completa amargura e desespero. Ela estava sem esperança nenhuma. Ela voltou lá para a sua terra totalmente desesperançada, sem perspectiva de um amanhã. Ambas estavam sem sustento, sem proteção e perdendo as suas esperanças. Você já se encontrou assim em algum momento da sua vida? Talvez você esteja aqui hoje com um pouquinho da perspectiva de Noemi e de Ruth. Sem esperança, sem segurança,
se sentindo desprotegido, desprotegida, talvez o teu coração pode estar sangrando nesse momento, atrás da voz do Senhor, atrás do bálsamo do Senhor, para que Ele possa estar trazendo cura no teu coração. É em momentos de necessidade como esse que tudo que precisamos é que aconteça algo. Sabe, quando estamos naqueles estados bem difíceis do deserto, onde tudo que a gente espera é que algo aconteça, aconteceu aqui com Ruth. É justamente a segunda coisa que nós precisamos entender sobre a generosidade. Ela surge diante de uma necessidade, mas ela acontece com uma atitude. E a gente vê Boaz, no versículo 5 e 7 diz: Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com a Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Tudo que a gente precisa diante de um momento de escuridão, deserto na vida, é de uma atitude. E aqui nós vemos duplamente acontecer. Primeiro que Ruth, diante da necessidade, ela não ficou quieta. Nós precisamos entender que diante das nossas necessidades, nós não podemos paralisar. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos buscar ao Senhor, orar ao Senhor, confiar nele, mas fazer a nossa parte. E ela não paralisou, pelo contrário, Ruth teve a atitude, a iniciativa de fazer algo. E isso fez o quê? Despertou a atenção de Boaz, que foi a outra pessoa que teve a atitude. E nós precisamos aqui entendermos que a generosidade ela não acontece num passe de mágica, de maneira instantânea, como muita gente busca o Senhor como algo gênio da lâmpada mágica. Não. A generosidade é um incômodo que ele acontece no mais íntimo do nosso interior, fruto de um coração que se move em direção a algo, e assim era o coração de Boaz, e assim deve ser o coração de todos nós, generosos. Nós precisamos nos inquietarmos diante da tristeza do irmão, diante das necessidades das pessoas. Mas aqui cabe um detalhe muito importante. As pessoas generosas, elas amam doar, mas elas detestam serem exploradas. Então, hashtag fica a dica. Tem gente que abusa da boa fé das pessoas para tirar proveito. Nós somos cristãos e precisamos fugir disso. Nunca busque tirar vantagem de alguém que seja bondoso com você. Aprenda a ser generoso, assim como as pessoas são generosas com você. Mas respeite uns aos outros os limites da vida. Veja o que Boaz fez. Boaz percebeu que se tratava de alguém que tinha uma necessidade e estava lutando para supri-la. Assim nós vamos ver que ele vai à frente e toma várias atitudes para que Ruth pudesse ser abençoada, que pudesse ter as suas necessidades atendidas. Isso tudo fruto de um coração generoso, que foram fundamentais para auxiliar a Ruth, que ela precisava não só de alimento, mas ela precisava ser restaurada interiormente. Nós vamos ver que o ato de Boaz restaurou a esperança e a segurança de uma família vulnerável, trazendo redenção para as suas vidas. Da mesma forma, quando nós praticamos uma generosidade restauradora, nós nos tornamos instrumentos do Senhor para renovar os corações e fortalecer aqueles que estão quebrantados. Então eu quero que vocês acompanhem comigo. Nós vamos entender melhor o porquê a generosidade ela restaura. Quero refletir em 3 coisas com vocês aqui. A primeira,
A generosidade restaura por quê? Porque ela proporciona segurança. Ela proporciona segurança. Quando nós agimos com generosidade para alguém, as pessoas sentem a segurança da presença de Deus cuidando delas. Ruth vivia em uma situação de insegurança. Como viúva, ela estava totalmente desprotegida, desamparada. E é nesse momento que surge Boaz, um homem que tinha a sua posição influente e era homem de um coração generoso. E nós vemos o que Boaz fez. Versos 8 e 9 diz: Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outros campos, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para não toquem você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Ele cuidou de todos os detalhes, ele teve a atitude de tomar todos os detalhes para trazer segurança para ela. Naquela época, as outras, eu já cuidei, já dei ordem aos homens que não mexam com você. Você vai ter o que comer, você vai ter o que beber, e ali você vai colher a comida necessária. Então fica aqui perto. E esse texto fortalece o entendimento que todo ato de generosidade é uma conexão espiritual com Deus. É fruto de uma conexão, de uma intimidade com Deus. Nós não conseguimos tem pessoas que, pastor, mas tem gente que faz o bem, mas com um interesse próprio. Está assim de pessoas que agem com o interesse de receber ou de aparecer. Mas quem age generosamente, conforme nós somos chamados para ser, semelhantes ao Senhor, faz, não em busca de recompensa, não em busca de aparecer, mas por consequência de uma intimidade com Deus, de uma conexão com o Pai. Você já sentiu algo te incomodando para você ajudar uma pessoa? Para você levar um prato de alimento para uma pessoa? Para você dar um abraço ou levar uma palavra para uma pessoa? Você já sentiu algum incômodo de fazer isso por alguém? É a conexão. Quando você está conectado com Deus, Deus incomoda você diante da necessidade de uma pessoa que está do seu lado, para que você perceba e você tenha a atitude de ir lá e ser generoso com aquela pessoa, seja levando algo material, seja apenas levando a sua presença para um abraço e ela sentir o amor de Deus através de você. Quando nós somos generosos, nós estamos sendo as mãos de Deus em favor de alguém. Boaz, ele percebe a insegurança e a fragilidade de Ruth, uma estrangeira que ao invés de se aproveitar dela, ele escolhe acolhê-la. Sua atitude reflete o coração de Deus, que acolhe a todas as pessoas, independentemente da sua origem. Lembra, ela era uma moabita, ela não era do povo judeu. O Senhor acolhe a todos nós, Ele acolhe a todos. Então quem somos nós para escolhermos? Não, tu pode, não, tu não pode. Não, porque você não é dessa, não, você não. Não, o Senhor nos chama a acolher e se importar com todas as pessoas, independentemente da sua origem. A sua generosidade proporcionou segurança àquela jovem mulher. A generosidade genuína, ela transcende barreiras de classes sociais, de raça, de status. Ela reflete o amor de Deus, que é imparcial e alcança a todas as pessoas, que traz segurança na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando você for chamado a ser generoso, a ser generosa em alguma situação, lembre-se que isso pode estar gerando segurança e dando base para um futuro promissor na vida de alguém. É tão interessante que uma coisa que eu aprendi, se tem alguém que está desejoso de aprender algo, começa a sentar com essa pessoa e ensinar. Tem pessoas que querem desenvolver, que querem crescer, que querem se aprofundar, que você gaste tempo, que você invista na vida dessas pessoas. Hoje eu estou aqui, graças a Deus,
por uma vida transformada que o Senhor me alcançou, e fruto de corações generosos que investiram na minha vida. Eu sou formado em contabilidade e minha área é uma área de exatas, e eu detestava a leitura. Eu não gostava de ler. Eu aprendi a desenvolver o hábito da leitura, mesmo sem gostar. Eu aprendi a desenvolver o hábito da leitura com o nosso bispo Miguel. Quando começamos a frequentar a igreja lá, nós começamos a vivenciar os PDL. Aliás, PDL, a partir de março, nós vamos ter todo mês aqui um dia de PDL. Quando começamos a vivenciar PDL, mesmo sem imaginar de liderança de nada, só para ouvir e aprender mais, eu escutei ele falar e nunca mais eu esqueci. A leitura abre os caminhos e direciona para aquilo que Deus quer nos trazer. E desde aquele dia eu comecei a pegar o hábito de ler a palavra, de ler livros que nos ajudam a caminhar e desenvolver na palavra. E hoje eu não consigo parar. Todo dia eu tenho que ler livros, porque fica um hábito natural na minha vida. Desenvolva você também hábitos saudáveis. Mesmo que você fique relutando, que a sua carne fique relutando, que fique tentando dizer que você não tem tempo, que você não consegue, crie o hábito. Seja o hábito da leitura, seja o hábito de parar para orar, que a gente precisa ter diariamente, seja o hábito de mudar a sua alimentação, seja o hábito de fazer exercício. Busque mudar os hábitos e trazer para hábitos saudáveis dentro da sua vida. Isso vai ser transformador na sua vida. Mas se você já tem o hábito da leitura, do conhecimento, e tem alguém ao seu lado que precisa, invista nessas pessoas, traga para próximo, dê livro para elas, para que elas possam ler, ajude elas no entendimento e no desenvolvimento para o crescimento delas. Você vai ver que quanto mais elas se desenvolvem, mais o seu coração se enche de alegria, porque você se sente parte de tudo aquilo. Mas continuando também, a generosidade restaura porque acolhe com amor. Ela é restauradora porque ela acolhe e acolhe com amor. O sentimento de alguém que é alcançado com atos de generosidade é de estar sendo acolhido com amor. É de estar sendo amado, se sentindo amado. Quando nós temos esse sentimento de acolhida, quando você entra pelaquela porta, que alguém lhe dá um abraço, que alguém conversa com você, que alguém brinca, que alguém se diverte com você ali, que alguém lhe escuta, que alguém lhe dá atenção, primeira coisa que vem no seu coração é que você se sente amado, você se sente amada por Deus. É isso que nós vemos aqui Boaz fazer. E essa é uma perspectiva diante de qualquer situação. E olha o texto aqui, o que é que ele diz? No verso 10. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importando comigo, se eu sou uma estrangeira? Gente, tem tanta gente nesse mundo que quando você faz um ato de generosidade, a pessoa olha desconfiada, logo perguntando, com aquele olhar, às vezes nem fala, mas está com aquele olhar: o que é que você quer em troca disso aqui? Porque é o que o mundo prega aí fora, de você fazer algo em troca de receber algo. Mas quando nós agimos genuinamente, com o coração cheio de generosidade, amando as pessoas porque Deus nos amou primeiro, as pessoas sentem o amor de Deus. E a Ruth, ela fala para Boaz: por que é que você me favorece? Por que é que você se importa comigo? Sabe por quê? Boaz, ele já conhecia, ele já procurou saber tudo sobre a Ruth. E uma coisa que nós precisamos entender: generosidade gera generosidade. Boaz, ele havia se inteirado da vida de Ruth. Ele viu que ela queria, que ela era um instrumento de Deus na vida da sua sogra, que ela se importava, que ela se entregava, que ela não abandonou a sogra, que ela era generosa com a sogra, que tinha a presença de Deus ali. E ele, o que foi que fez? Quis retribuir toda aquela generosidade que ela fazia com a sogra para ela, para que ela se sentisse amada por Deus. A generosidade reflete o amor de Deus, e isso é imparcial, alcança todas as pessoas. Quando nós enxergamos a humanidade
comum em todas as pessoas. Nós somos movidos a agir pela graça de Deus, seguindo pelo exemplo de Jesus. Jesus, ele acolheu tanto o rico como o pobre, tanto o judeu como o gentil, e ele nos ensina a fazer o mesmo. E a gente volta para o texto, os versos 11 e 12, a gente vai ver que Boaz respondeu: já me contaram tudo que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Eu sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Você vê a generosidade de Boaz. Ele ainda abençoa que você receba uma grande recompensa do Senhor, que foi dele que você veio buscar refúgio. Nós precisamos entender que quando nós somos generosos, nós estamos abençoando as pessoas, não porque ela veio nos procurar, não porque a gente está intervindo na vida de alguém, mas porque, em primeiro lugar, acima de tudo, ela precisa entender e buscar o refúgio do nosso Senhor. E naquele momento nós somos o instrumento de Deus para aquele refúgio que ela busca, a presença para o qual ela busca. A verdadeira generosidade não traz glória para si, mas deseja que o amor de Deus alcance as pessoas que estão ao nosso alcance, ao nosso derredor. Para isso nós recebemos o amor de Deus, para que nós possamos ser capazes de amar pessoas e as pessoas se sentirem amadas. Lá em João a gente vê, nós precisamos estar conectados à videira, porque é dela que nós precisamos se encher do amor verdadeiro para derramar na vida das pessoas. Então nós precisamos receber de Deus esse amor para compartilhar na vida das pessoas e elas se sentirem amadas por Deus. Cada ato de generosidade é uma gota de amor em uma terra ressecada que precisa ser restaurada. Cada ato de generosidade é uma gota do amor de Deus nesse mundo resseco, nesse mundo que só tem maldade, destruição, falta de amor. Tem gente que assistiu há algumas semanas, a semana passada, a semana atrasada, que eu nem me lembro mais, aqueles tristes fatos do futebol, que aqueles não são torcedores. Tem gente que assistiu a tudo aquilo ali, celebrando. Ah, viu, a minha torcida, tu viu, pegou o fulano da outra torcida, meteu o mal. Celebrando a marginalidade, recriminando a marginalidade. Confesso a vocês que no outro dia eu estava assistindo ao programa, que é na hora do almoço, e todos os jornais só falavam nisso. E eu fui tomado pelo sentimento de tristeza. Eu nem compartilhei com Marcília, mas quando eu me peguei eu estava chorando, porque ali são pessoas que não conhecem o nosso Deus ainda. São pessoas que estão nesse mundo resseco, sem amor, sem perspectiva, sem esperança. São pessoas que eu e você, que nós cristãos, precisamos alcançar de alguma forma. Deus nos chamou para sermos os olhos dele, as pernas dele, as mãos dele. Não temos a capacidade dele, mas ele nos usa para o alcance dessas pessoas que estão perdidas. Então eu não posso olhar com um olhar discriminatório. Eu preciso olhar na perspectiva de que Deus pode restaurá-los. Deus pode trazer amor para aqueles corações endurecidos. O que eles precisam são de pessoas que possam exercer generosidade e amor para com elas. Ah, pastor, mas não tem jeito. Tem jeito.
Jesus, ele era carpinteiro, e se ele deu um jeito na minha vida, ele pode dar um jeito na vida de qualquer um daqueles ali. Jesus, ele pode restaurar toda e qualquer pessoa. E nós precisamos olhar para as pessoas perdidas com esse olhar, com um olhar de generosidade, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, nos colocando e perguntando ao Senhor: como é que eu posso ajudar? O que é que eu posso fazer? Somos chamados a fazer a diferença. Nós somos chamados a reconhecer, a acolher aqueles que são diferentes de nós, estendendo a eles a mesma graça que recebemos de Deus, praticando a hospitalidade com pessoas que vocês de repente não conhecem, mas nós precisamos. Às vezes chegam as pessoas aqui na igreja, é o que eu mais converso com o pessoal da atmosfera. Nós precisamos estar ali entendendo que todas as pessoas são importantes para Jesus. Não tem cor, não tem idade, não tem sexo, todas as pessoas são importantes para Jesus. Então, quando chegarem, se conhecemos ou não, precisamos amá-la com o mais lindo sorriso que nós temos. E não é hipocrisia. Eu não estou me sentindo bem. Se não está se sentindo bem, nem venha servir. Porque tem dia que eu não estou me sentindo bem, mas eu vou servir, porque aí é que eu vejo a misericórdia de Deus agindo primeiro em mim, para que alcance a vida das pessoas. Não tem a ver com as pessoas, tem que haver em mim. Então Deus tem que trabalhar primeiro no meu coração. E eu preciso entender que esse amor dele me incendeia, para que eu possa incendiar os outros. Então todas as pessoas mais diferentes de mim que sejam, precisam serem bem acolhidas e ter o melhor abraço que eu tenho para dar. Ofereça isso ao seu próximo, em todos os lugares que você estiver. O Richard Foster, ele afirma que a verdadeira generosidade não faz distinção, ela vê a humanidade comum em todos. Jesus, ele veio para todos. Ele não disse: vão e faça discípulo. Olha, faça discípulo ali daquele bairro, daquelas pessoas que são assim, faça discípulo daqueles jovens que são assim. Não, aqueles não, mas você faça discípulo. Não, ele disse: façam discípulos de todas as pessoas em todas as nações. Nós precisamos alcançar todas as pessoas para Jesus. Nós precisamos amar as pessoas, falar de Jesus para as pessoas. Não somos nós que mudamos, mas nós podemos levar amor e generosidade para que o Espírito Santo, através disso, incomode e transforme aquelas pessoas que recebam a mensagem através de nós. A generosidade que acolhe com amor, ela promove restauração. Reconhece que todos são feitos à imagem de Deus e por isso são dignos de amor e de cuidado. Por fim, a generosidade restaura porque ela gera esperança, ela gera segurança, ela gera amor e ela gera esperança. A esperança é o combustível da alma. A esperança é a faísca que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Quantas vezes você já se viu em meio à sequidão, em meio a um deserto, e é a esperança que te motiva a continuar seguindo em frente. Sabe um carro quando está atolado? Você fica pisando no acelerador e ele fica lá, e é a esperança de você sair daquele atoleiro que faz com que você continue acelerando. Muitas vezes vamos precisar da ajuda de um empurrãozinho para poder sair, mas você não desiste até que o Senhor envie ajuda para lhe tirar daquele atoleiro. Mas você não perde a esperança. O escritor de Hebreus diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esperança é fruto da nossa fé, meus irmãos. Ela nos dá força para que nós possamos acreditar em um futuro melhor, mesmo em um mundo cheio de injustiças. Todos nós precisamos de um pouco de esperança para nos mantermos firmes na nossa fé e a motivação da nossa jornada. O que nós estamos vendo aqui, a partir daqui para frente que nós vamos vendo nesse texto, é o milagre que a generosidade promove, gerando esperança. Vê o texto, verso 13. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração
desta sua serva. Eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Vê como isso tocou. As suas palavras, as suas atitudes tocou o mais íntimo do meu coração, me consolou, diz ela. E eu não sou nenhuma de suas servas, e você fez isso comigo. Como isso é tocante. A generosidade, ela promove esperança. E ela é muito mais que recursos materiais, meus irmãos. A generosidade, ela renova a fé das pessoas no futuro e na bondade do nosso Deus. Boaz, ele não apenas supre as necessidades materiais de Ruth, porque ele proveu ali, ele falou com os seus servos para que deixassem cair espigas, facilitando para que ela pudesse colher mais. Ele não só supriu necessidades materiais de Ruth, mas também ele encoraja espiritualmente ela, reconhecendo a fé dela e a dedicação que ela tinha. As suas palavras, as suas ações restauraram a dignidade e a esperança de Ruth. Quando somos generosos, especialmente com aqueles que estão desanimados ou em dificuldades, nós transmitimos uma mensagem de cuidado e amor, mostrando que eles não estão sozinhos. Sua generosidade, ela não apenas supre necessidades, mas ela também promove esperança capaz de restaurar uma alma abatida. Próxima semana a gente vai falar mais sobre isso. Talvez tenha uma pessoa aqui que vai trazer. Nós vamos fazer o lançamento simultaneamente aqui com a nossa igreja mãe, a ZN. Nós vamos, a partir de março, ter um momento especial que vai acontecer todo mês aqui na nossa igreja, que se chama Mercado Solidário, que vai alcançar de 20 a 30 famílias de uma forma bem íntima, de uma forma bem direta na parte alimentar, levando a partir da generosidade da igreja amor e dignidade a essas pessoas. Próxima semana a gente vai falar mais, porque nós vamos fazer o lançamento oficial, mas é justamente isso que nós precisamos viver como igreja. Uma igreja que acolhe, uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja que traz segurança, que traz amor, uma igreja que traz esperança, dignidade para as pessoas, que as pessoas vejam através da igreja que somos nós, o amor de Deus por elas, e elas se sintam acolhidas, amadas. É isso que Boaz fez com Ruth. A sequência da história conta que Ruth volta para a cidade. Ela alimenta a sua sogra Noemi, que lhe pergunta, vamos lá para o texto, os versos 19 e 20. Noemi pergunta: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Ela chegou farta naquele lugar. Alguns partes da Bíblia falam que ela levou uma arroba, né, de cevada, de colheita, de tanta coisa que ela pegou lá e levou. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Você percebe que quando nós fazemos uma ação, é o amor de Deus que as pessoas percebem, que as pessoas sentem. Você vê aqui que a Noemi disse a ela: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Quando nós somos generosos, nós glorificamos a Deus. As pessoas ouvem o nome de Deus, as pessoas sentem a presença de Deus. Então a generosidade leva as pessoas a conhecerem o amor
de Deus e nós precisamos vivê-la. Ele fala de resgate, de resgatador. E um parente resgatador significa que ele tinha o direito de casar-se com a viúva de um parente próximo para perpetuar o nome do falecido, como eu falei lá no início. E Boaz era um parente próximo. Antes dele havia um outro. Mas você vê a dignidade e a honestidade desse homem. Quando ele se interessou por Ruth, ele foi até a outra pessoa que era prioridade antes dele. Ele não tomou lugar, ele não ficou calado, ele não tomou Ruth como sua esposa e ficou quieto, não. Ele disse: existe uma pessoa que está à frente de mim. Ele foi lá, conversou com a pessoa, ajustou com a pessoa, comprou os campos que tinha direito e assim adquiriu a Ruth para poder casar-se com ela. Ele era uma pessoa que totalmente generosa e cheio do amor do Senhor, que agia com honestidade em tudo o que ele fazia, e por isso Deus o abençoava. Ele acabou se casando com Ruth, e juntos eles tiveram um filho, e esse filho chamava Obed. Obed foi pai, sabe de quem? Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. E daí veio a descendência do nosso Senhor Jesus. Veja a importância de fazermos atos de generosidade, e aquilo é o que levou ele a casar-se com a Ruth, e fez parte da genealogia do nosso Senhor Jesus. A generosidade de Boaz, ela não se deu apenas para a restauração de Ruth, mas traz um reflexo para toda a humanidade. Está aqui a gente, depois de 1000 anos, falando aqui dessa generosidade, desse ato, dessa história tão marcante para todos nós. Quando ajudamos os necessitados, nós compartilhamos nossos recursos e oferecemos nossos tempos, nós nos tornamos instrumentos de Deus para revelar a sua graça e compaixão ao mundo. Assim, a generosidade prática, ela torna-se uma ponte entre o céu e a terra, comunicando a realidade do Evangelho de forma visível e impactante. Quando aconteceu aquelas cheias, agora esse ano que passou, lá no Rio Grande do Sul, os atos de generosidade que se espalhavam, a igreja fazendo as coisas também acontecerem, isso reflete a presença de Deus no cuidado com todas as coisas, e esse impacto ele é visível para todas as pessoas. Boaz, ele não pretendia ficar famoso. Boaz, ele não buscou ter evidências. Ele apenas viu uma necessidade e sabia que a sua generosidade poderia fazer toda a diferença e promover uma restauração na vida de outra pessoa. E assim nós possamos viver de uma forma generosa, promovendo restauração na vida das pessoas. Quer chamar o louvor? Pode vir. E nós que busquemos tomar um posicionamento e que a gente possa viver a verdadeira generosidade que restaura, uma vez que ela proporciona segurança, uma vez que ela acolhe com amor, uma vez que ela gera esperança. Meus irmãos, quando nós agimos com generosidade, nós tornamos-nos um reflexo da graça divina. Nós inspiramos aquele que a recebem a seguir em frente com a sua fé renovada. Noemi, ela exerceu a generosidade para com sua sogra. E Boaz, ele disse: Senhor, recompense o teu jeito e te seja concedido o pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Boaz, ele não apenas supre as necessidades materiais de Ruth, mas ele também a encoraja espiritualmente,
reconhecendo a fé dela, a sua dedicação, as suas palavras restauram a dignidade e a esperança de Ruth, como eu já falei. Portanto, meus irmãos, use as palavras para edificar a vida de uma pessoa, para encorajar a vida de uma pessoa, para afirmar o valor intrínseco das pessoas. Esteja presente na vida daqueles que precisam de apoio, oferecendo oração, oferecendo a sua presença, oferecendo uma amizade sincera, porque conforme o John Stott ele afirmou, a generosidade prática é a linguagem que traduz o amor de Deus para o mundo necessitado. Nós não podemos apenas falar de generosidade, nós precisamos viver a generosidade de uma forma prática nesse mundo tão necessitado. Não basta você falar sobre o amor, ele precisa ser vivido na prática, no cuidado uns pelos outros. Eu sei que muitas vezes nós estamos focados em nossas próprias necessidades. Porque eu tenho muita necessidade, pastor. O senhor não sabe como é difícil a minha vida. Com certeza Boaz também tinha as necessidades dele. Mas será? Reflita com você, que você possa refletir não só hoje, mas durante toda essa semana. Será que nós conseguimos ver alguém que precisa de restauração e de um simples ato nosso de generosidade para mudar a realidade de uma pessoa e a gente não fazer nada? Será que a gente pode enxergar uma pessoa do nosso lado que precisa da nossa intervenção, da nossa ajuda, um ato nosso de generosidade para mudar a sua vida, e a gente diante disso, a gente não fazer nada? Que você possa se sentir encorajado essa semana a agir com a generosidade que produz restauração na vida de uma pessoa. Baixe suas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos nos colocar diante de Ti nesse momento. Tu conhece nosso coração, Tu conhece toda a nossa vida, Senhor. Tu sabes se estamos vivenciando momentos de desertos. Tu sabes se estamos de repente hoje vivenciando. Quem sabe nós podemos ser o Boaz. Ajuda-nos, Senhor, a estar atento às necessidades dos nossos irmãos, que nós possamos enxergar ao nosso derredor, seja no corpo, aqui na igreja, seja no nosso ambiente familiar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na rua, não sei, Senhor. Ajuda-nos a ter um olhar de Boaz, atento à necessidade do próximo. E que nós não apenas enxerguemos essa necessidade, mas que nós pratiquemos a generosidade vinda diretamente do Teu coração. E que possamos alcançar essas pessoas, para que elas possam sentir a Tua presença, que elas possam sentir a Tua mão, o Teu amor, que elas possam se sentir seguras, que elas possam retomar a sua esperança de dias melhores. Ajuda-nos, Pai, que nós possamos viver plenamente a verdadeira generosidade restauradora em nossas vidas, fruto da busca e de uma entrega completa a Ti, Senhor. Vem e nos abençoa,
e nos direciona, Pai, para que possamos continuar sendo instrumento Teu para todas essas pessoas que ainda não Te conhecem. Vem, Espírito Santo de Deus, enquanto louvou, toca em nome de Jesus.